Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Já percebeu que muitos investidores muitas vezes focam somente nas ações mais caras e acabam perdendo o olho ou até mesmo não identificando potenciais ações que estão baratas, sendo oportunidades acessíveis principalmente para você investidor iniciante? Hoje eu vou mostrar para você três ações que têm bom potencial de valorização. Estão abaixo dos R$ 30 para você que quer começar a investir e tem pouco dinheiro e isso não tem problema nenhum, tá bom? E melhor, elas possuem setores diferentes. Tudo isso para você poder diversificar a sua carteira e já começar com o pé direito nos investimentos. A primeira empresa, muita gente negligencia esse setor, que é o setor de bancos, tá bom? O setor financeiro. A primeira empresa é a Itaúsa da Holding Itaú. Hoje custando aproximadamente R$ 11, tá bom? Teve uma valorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 15%. Só aí já é muito bom. É um dos critérios que eu utilizo para saber se essa ação vai entrar na minha carteira ou não. A gente pode perceber também que a valorização de preço não é muito abrupta. A gente não vê um gráfico, por exemplo, como um dente de serra, que é uma subida e descida de maneira frequente muitas vezes. Ações com essa característica eu não costumo pegar porque apresentam a volatilidade do preço da empresa. A gente tem também dentro dessa empresa um preço sobre o lucro de 7,77, que quando comparado às mesmas do seu setor está ótimo, mas ainda assim eu já quero dizer aqui que nada disso é recomendação de investimento. O que eu faço aqui é apresentar dados claros e fatos para que você possa ter um bom discernimento sobre o que é que você vai colocar dentro da sua carteira. O dividend yield da Itaúsa gira em torno ali de 9,76%, como vocês podem ver aqui ao lado. E o gráfico dela, posso te falar, é um gráfico maravilhosamente lindo, no qual eu, como investidor, fico feliz em ter a oportunidade de aportar dentro dessa empresa. A gente percebe também que se a gente tivesse investido R$ 1.000 na Itaúsa nos últimos um ano, nos renderia R$ 1.145. Claro que a gente também tem que levar em consideração que a taxa Selic está em 15%. Isso faz com que a maior parte das pessoas, a manada em si, corra atrás da renda fixa. Isso não é demérito nenhum se você também estiver em busca. Mas a gente tem que perceber que dentro do mercado de renda variável é aí que surgem boas oportunidades para que você possa montar uma carteira sólida e com a estratégia buy and hold, que é comprar, reter, valorizar, extrair os dividendos da empresa e assim construir a sua liberdade financeira e seu patrimônio. Hoje, com um valor de aproximadamente R$ 11, vamos colocar aí, preço atual de R$ 10,47. Essa empresa apresenta um preço justo de 16,08 e um upside, que é o potencial de valorização dessa empresa, de aproximadamente 47%. Outras características importantes que a gente também pode acompanhar essas informações aqui ao lado é que o payout da empresa é maravilhosamente lindo, de aproximadamente 70%. Isso diz que dos 100% de lucro dessa empresa, ela reparte com você, acionista, 70%. Isso é bacana para quem busca dividendos, mas é bacana também para quem busca valorização, porque percebe que essa empresa continua a investir no crescimento dela própria e faz com que ela se valorize a longo prazo. E de maneira sucinta, a gente pode perceber também que ela apresenta um ROI elevado, tá bom? De 17%, sendo o ROI o retorno sobre o capital investido na empresa, ou seja, o capital que você investe todos os meses. A gente tem aqui também um checklist do investidor, tá? Isso é algumas coisas da plataforma do Investidor 10 que eu não levo à risca para escolher as minhas ações, mas ele me dá parâmetros que eu acho bacana a gente ter o entendimento e o conhecimento. Por exemplo, de que a empresa nunca deu prejuízo no seu ano fiscal e que pagou mais de 5% em dividendos nos últimos 5 anos. Além de que a empresa possui um patrimônio muito maior do que suas dívidas. Isso faz com que a gente possa olhar a empresa com outros olhos. Olhando o seu histórico de dividendos, a gente também pode perceber que a Itaúsa é uma ótima pagadora de dividendos para quem gosta de ter dinheiro na carteira, praticamente todos os meses. Mas imagina, em uma empresa que há poucos meses atrás eu comprei de R$ 9,30, ter uma ótima valorização nos últimos 12 meses. É uma empresa consistente, sólida, de uma holding conhecida e que me permite ganhar também valorização. É claro que eu quero essa empresa na minha carteira. Na verdade, já tenho, só vou continuar comprando. Comparando essa empresa com alguns índices, a gente tem aqui o Ibovespa, tá bom? Que é um índice da Bolsa de Valores brasileira. A Itaúsa ganha do Ibovespa nos últimos anos.
A gente também tem aqui a comparação com o IFIX, é uma empresa que supera o IFIX e, melhor ainda, tem superado o CDI com seus mais de 15% no ano recorrente. Você pode perceber que, se a gente for fazer um comparativo, tá? Mais a longo prazo, se a gente tivesse investido R$ 1.000 nessa empresa, a gente teria hoje R$ 2.300 aproximadamente. Já se a gente fosse investir, por exemplo, no CDI nos últimos 5 anos, a gente teria aproximadamente R$ 1.600. Investindo no Ibovespa, a gente teria aproximadamente R$ 1.400. Você percebe que é uma ótima empresa, com um ótimo valor de mercado, com um ótimo potencial e que você pode ter na sua carteira com pouco dinheiro? Então vamos para a próxima. A próxima empresa é o Banco Banese, tá bom? Que é também do setor financeiro. Quando a gente para olhar, ela tem sua cotação de aproximadamente R$ 28, uma valorização positiva nos últimos 12 meses de 35% aproximadamente. Ela possui um preço sobre o lucro de R$ 3,43, muito melhor do que a Itaúsa, um dividend yield de 10,71%. É claro que, sendo do mesmo setor, a gente pode comparar essas duas empresas, mas a gente percebe que a Itaúsa, para quem tem pouco dinheiro, possui um ótimo potencial quando comparado ao Banco Banese. A gente observa que esse banco, nos últimos 10 anos, tem uma valorização de mais do que 100%. A gente observa também que o preço justo dessa ação é na casa dos R$ 90, com um upside de 230% aproximadamente, sendo que o valor da empresa hoje, como a gente já falou, está em média de R$ 28. Isso reflete o potencial dessa empresa e o potencial para você, pequeno investidor iniciante, que quer começar com empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos e com um grande potencial de valorização, com um payout menor do que a Itaúsa, nos seus aproximadamente 50% e com um ROI de 18%, o Banco Banese também é um ótimo atrativo para sua carteira de investimento. Já no checklist do investidor, a gente pode perceber que as mesmas características que a do banco, que a Itaúsa, que é a empresa possui dívida menor do que o patrimônio, a empresa possui um ROI acima de 10%. Por exemplo, normalmente escolho empresas com um ROI acima de 15%. Isso me dá uma margem muito boa para ter valorização lá na frente. Um bom histórico de dividendos, um histórico crescente de dividendos nos últimos anos, para você, investidor que adora dividendos no seu bolso. Já quando a gente compara com os índices como o Ibovespa, com o IFIX e com o CDI, a gente percebe que a empresa somente tem perdido atualmente para o CDI, que é uma taxa que está crescendo nos últimos tempos e que tem feito muita gente correr atrás da renda fixa. Se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 5 anos no Banco Banese, você teria aproximadamente R$ 1.550. Já a última ação é a queridinha do brasileiro, e eu posso falar, é assim, a Petrobras. Querendo ou não, é uma ótima empresa. A gente sabe que ela está atualmente com uma cotação de R$ 30, no limite do que a gente está se propondo a falar aqui, e que nos últimos 12 meses tem uma valorização negativa de aproximadamente 6%. Apresenta um ótimo preço sobre o lucro de 5 pontos e um dividend yield de 16,97%. Um dos maiores dos setores que a gente já falou aqui agora. É uma empresa do setor de commodity, de minério e exploração de petróleo, para você que sabe muito melhor do que eu, e que nos últimos 10 anos teve em rentabilidade aproximadamente 700%. Só esse número já diz a você que é uma ótima empresa para você ter na sua carteira. Olhando o preço justo dessa empresa, ela é de aproximadamente R$ 65, sendo que hoje o valor dela está em R$ 30, com um upside de 112%. Um potencial muito grande para você, investidor. Mas tudo que a gente está falando aqui são estratégias de comprar e reter na sua carteira. Eu não gosto de trade, eu não sou trader e, muito pelo contrário, ao invés de ficar falando mal desses setores, eu somente prefiro não entrar pelas minhas concepções e porque eu não tenho tempo de ficar comprando e vendendo ações e ficar o tempo todo em cima das oscilações que ocorrem na bolsa de valores para ganhar valores mínimos. Mas respeito quem é adepto dessa estratégia. Continuando, a empresa com payout de 95%. É uma empresa sólida no mercado brasileiro, com uma ótima reputação, mas que infelizmente tem sim problemas atrelados à política, porque é uma empresa com parte estatal. Com um ROI de aproximadamente 20%, a Petrobras brilha nos olhos de qualquer investidor, mesmo ainda sendo a empresa que não tem atingido seu auge
hoje, mas tem um potencial de valorização muito grande. Do checklist que normalmente a gente sempre observa aqui, a empresa infelizmente deu prejuízo no ano fiscal. A gente falou aqui que a empresa nos últimos 12 meses apresentou uma valorização negativa de menos 6%. Mas isso em momento nenhum deturpa a Petrobras nos meus olhos. Muito pelo contrário, é uma empresa que, se eu pudesse investir mais do que eu já invisto, eu ainda assim faria pelo potencial dessa empresa diante do mercado brasileiro e do cenário internacional. No seu histórico de dividendos, a Petrobras pagou sim, no ano de 2022, um dividendo muito maior do que nos anos subsequentes. Mas a gente percebe que a distribuição de renda aos acionistas ainda é alta quando atrelada a esse setor. E, já olhando para o preço teto da ação, a gente observa que a Petrobras tem potencial para atingir o valor de R$ 132 reais aproximadamente, mesmo hoje tendo o valor de R$ 30 reais. E isso, meu amigo, não falo para deturpar a empresa, muito pelo contrário, eu falo como oportunidade, talvez, para você investidor. Se dentro de todas essas informações que eu te passei aqui, pensar se vale realmente a pena ter essa empresa na sua carteira. Tem uma empresa que vai diversificar a sua carteira, quando também com o setor financeiro e com outros setores que a gente já falou aqui nos diversos outros vídeos. E com um potencial de rentabilidade de aproximadamente 300%. Quando a gente compara a Petrobras com outros índices do mercado, Ibovespa, IFIX, CDI, IPCA, a gente percebe que a empresa está lá em cima, disparado quanto a esses outros setores. Já é um ótimo indicativo para você investidor. Se você tivesse investido R$ 1.000 na Petrobras 5 anos atrás, você teria hoje aproximadamente R$ 5.000. Quando que, por exemplo, investindo esses valores no IFIX, que são os fundos imobiliários, você teria R$ 1.200. Isso não é para deturpar um em comparação com o outro, muito pelo contrário. A gente está aqui querendo mostrar para você o potencial dessa empresa. E por fim, galera, se você quer aprender a investir, quer aprender a escolher boas ações, está começando no mercado financeiro agora, busca a liberdade, busca se aposentar mais cedo, busca aprender a investir, a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, quer entender como funciona o mercado financeiro, o link do meu curso está aqui embaixo, tá bom? Vai lá, entra no nosso site, meu WhatsApp também está lá, me chama, tira qualquer dúvida, que vai ser um prazer conversar com você. Valeu, galera, e até a próxima.